tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira aqui na Unifacear e hoje nós vamos falar sobre a profissão de enfermagem no Brasil, né? Vamos conhecer quais são os campos de trabalho para o enfermeiro, qual a remuneração média de um enfermeiro, que competências ou habilidades esse profissional precisa ter. Vamos discutir alguns mitos da enfermagem, né? Será que o enfermeiro é tipo um vampiro? Precisa gostar de sangue? Vamos conversar com a nossa convidada, ela vai nos falar. O enfermeiro ganha pouco no Brasil? Polêmica. Vamos falar sobre isso também. Estas e muitas outras dúvidas nós vamos tratar aqui com a nossa convidada, Marilísia, que por óbvio é enfermeira de formação e vai nos ajudar nesse assunto, né? Tudo bem, Marilísia? Eu vou te dar uma boa tarde, mas antes de te apresentar, eu quero saber se está bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem, querido. Que bom, obrigado por você ter aceitado esse nosso convite. Mas a Marilísia Souza, ela é bacharel em enfermagem pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela estava me falando que são 30 anos de formação, então é uma história aí. E ela é consultora técnica hoje, né? Ela já passou por vários lugares. Hoje ela é consultora técnica da AP Medical. Ela vai falar um pouco também o que é essa consultoria que ela dá. E eu vou começar, Marilísia, perguntando e pedindo para você contar um pouco da tua história para nós. Como que você caiu nessa profissão e por que você escolheu enfermagem? O que te levou a escolher enfermagem? Um prazer estar aqui, Murilo. Então, em relação à escolha da profissão, acho que é muito importante, porque muitas pessoas, eu vejo nessa profissão, escolhem enfermagem, às vezes, como segunda opção, e não como primeira opção. E eu te digo que quando eu escolhi enfermagem, foi como primeira opção. Eu vejo que, às vezes, a pessoa pensa em outros tipos de profissão na área da saúde, talvez melhor remunerado, e aí não consegue, às vezes, né, entrar para dentro de uma universidade, então eu vou escolher enfermagem. E aí a gente vê alguns profissionais infelizes ou até sem sucesso na carreira, porque escolheram não porque via o que era a profissão e amava a profissão. Eu te digo que eu escolhi enfermagem como minha primeira opção. E um dos objetivos, né, de escolher enfermagem é porque eu gosto de pessoas. Então, eu acho que uma das competências seria você tem que gostar de pessoas, você tem que ter, né, essa empatia seria, né, a palavra está tão em voga hoje, a empatia. E eu escolhi também, justamente na época eu trabalhava, quando estava naquela fase de escolher uma profissão, eu trabalhava numa clínica infantil e eu gostava muito de criança. Então, o meu trabalho era um trabalho nível médio, né? Eu tinha um trabalho vamos dizer assim, era secretária de alguns médicos, mas quando dava eu entrava para ver os procedimentos. Antes de entrar, de fazer na faculdade. Antes de fazer faculdade. E aí foi uma das coisas que eu vi, eu digo, puxa, é uma profissão muito legal. E aí realmente, assim, eu tinha algumas colegas que já estavam fazendo enfermagem, amigas, e eu decidi fazer enfermagem como primeira opção e eu nunca me arrependi. Que bom. Você sabe que eu sempre falo que enfermagem é uma das poucas profissões que é vocacionada, né? É uma profissão que é um curso que, se não tiver a vocação, não vai ter dificuldades, né? Nós tínhamos uma aluna, algum tempo atrás, e a gente percebia que ela não tinha essa empatia com as pessoas. Ela, inclusive, tinha um problema sério com as pessoas, sabe? E ela tinha muita dificuldade no curso, porque precisa gostar de pessoas, né? Cuida de pessoas. Como é que vai fazer enfermagem sem cuidar de pessoas, né, Aziza? É verdade. Eu conheço, inclusive, enfermeiras que tinham problemas, até uma das perguntas, né, assim, que às vezes, mas tem que gostar de ver sangue. Não é verdade. Eu tenho uma enfermeira que trabalha na área de educação, ela dá treinamento em grandes empresas e ela não gosta de ver a tragédia do sangue, né? Mas
ela é uma excelente educadora, uma professora sobre procedimentos, sobre produto, ela sabe como funciona. Então, ela até, assim, é interessante porque ela fala, gente, eu sou uma enfermeira que não gosta de ver sangue, mas eu amo pessoas, eu amo ensinar, eu amo entender como funciona, né, os produtos, os procedimentos, né? Então, eu acho que a enfermagem, ela tem espaço para todo mundo, mas você precisa gostar de pessoas. Esse é um mito até que eu falei aqui no início, né, de que o enfermeiro tem que, se ele precisa ser como um vampiro, né, gostar de sangue. Você já respondeu aí. E claro, existem muitos campos, né? Você vai falar um pouquinho sobre os campos da enfermagem, eu vou te perguntar, mas existem muitos campos que não trabalham com assistência, o atendimento, e não tem essa questão de, seja ver sangue, tirar sangue ou mexer com sangue de alguma forma, né? Acaba sendo um mito que mas na faculdade você precisa. E aí, como é que você faz? Porque você vai ter que passar pelas disciplinas que... Você não precisa gostar, mas você vai ter que ter uma experiência de pelo menos ver como tentar, né? A prática a gente tem que ter, né? Entendi. Hoje, a gente vê um mercado predominantemente feminino. Difícil, são poucos os homens, né? Na Unifaciar mesmo, nós geralmente temos ali 2, 3, 1 aluno por turma. Tem turmas que nem tem homens, né? Por que isso? Por que essa predominância feminina na enfermagem? Eu acho que é um pouco histórico, né? Isso fala um pouco da história da enfermagem, né? O início, né? Quando a gente vê a história da enfermagem, da nossa precursora, que foi a Florence Nightingale, né? E que foi aquilo que você falou da vocação, acho que conta muito a história da vocação quando você conhece a história da Florence Nightingale. Conta um pouquinho. Então, antes da Florence Nightingale estabelecer a enfermagem como a ciência e a arte do cuidar, porque essa seria a definição. Esse trabalho do cuidado dos doentes eram feito ou por freiras ou por mulheres, na época, né, que eles diziam da vida, prostitutas, que cuidavam de soldados em guerra, mas não se tinha algo como a ciência em si. E Florence Nightingale, que a gente considera, né, a precursora, que foi reconhecida, né, na época, ela foi para a Guerra da Crimeia e lá ela começou a estudar, ela estudou muito. E ela, inclusive, uma das atitudes que ela tinha quando ela chegava em um local onde estavam todos os soldados, ela abria as janelas. E as pessoas tinham tendência, tem um doente, fecha as janelas. Então, ela abria justamente por causa da infecção. E ela começou a ver isso, as trocas de curativos, a limpeza do leito do paciente. E isso realmente era ciência, porque o médico, ele estava ali, ele fazia o procedimento e ele ia embora. E quem deveria cuidar seria alguém, não existia enfermagem, existia ou religiosas, ou essas pessoas que não tinham cultura, não tinham estudo. E ela transformou com a ciência a profissão, ela iniciou-se a profissão da enfermagem, ela montou escola, treinando aquelas mulheres, explicando por que tinha que ser feito daquele jeito, por que os lençóis tinham que ser lavados, por que o leito do paciente tinha que ser limpo, porque uma época onde se tinha muito contágio, né? Então, a gente está em época de Covid, hoje a gente fala sobre isso, mas vamos dizer que Florence Nightingale foi uma mulher visionária em relação a isso, ao cuidado do paciente, à contaminação. Então, a definição dela era isso, que a enfermagem é a arte e a ciência do cuidar, né? Interessante, né? Quantas pessoas não morreram, né? De infecção hospitalar? Hoje a gente sabe, né, o cuidado que se tem nos hospitais, e ainda assim nós temos casos de mortes por infecção, né, hospitalar, mas quando não se conhecia, né, imagina uma pessoa tá ali com um soldado infecção ferido, cruzada, cuidando, e daí vai mexer com outro, atender outro. É terrível, né? É interessante, Ziza, que você até a sua filha agora está fazendo enfermagem também, né? Você conseguiu, uma filha foi para enfermagem e outra para odonto, né? É verdade, as duas na área da saúde. As duas na área da saúde. Então, é interessante que elas
usaram você como espelho para ir para essa área, né? Eu acho que é importante isso. Quando você faz uma coisa que você gosta, né? Que eu sempre, assim, falando um pouco da minha carreira, né? Quando eu iniciei na profissão, a gente inicia na profissão sem saber muito que área você vai atuar, porque você sai e você precisa trabalhar, você precisa ter experiência. Na época, 30 anos atrás, nós não tínhamos tanto essa questão como hoje do enfermeiro especialista, que nem na área de medicina também, né? Tudo vai, assim, muito para especialidades. Na época, o enfermeiro atende o que vem. Hoje já existe o enfermeiro generalista, que ele atende qualquer coisa, mas hoje a gente tem muitos enfermeiros específicos onde eles têm essa coisa da especialidade. Mas eu lembro que na época uma das coisas que eu dizia, assim, eu passei pelos estágios e eu dizia assim, eu nunca vou trabalhar em oncologia, porque a oncologia era uma coisa muito pesada, os estágios, né, era só o paciente morrendo, e foi impressionante, porque eu saí da faculdade e assumi uma UTI neonatal, porque eu gostava de criança. Dia 24 de dezembro, nunca esqueço, de 91, eu assumi uma UTI neonatal, onde tínhamos vários bebezinhos. Eu lembro que eu passei a noite montando e desmontando respirador, esperando que não tivesse nenhuma parada cardíaca. Mas, assim, a pressão me fez aprender e uma das coisas que eu acho muito interessante, que a pessoa sai da universidade, é a prática que vai, tudo aquilo que ela aprendeu na universidade, né, que era teoria, agora ela vai ter que aplicar. Então, às vezes, tem muito enfermeiro que sai da universidade se sentindo muito inseguro. Sim. Porque é diferente de você estar numa outra profissão onde você tem uma vida na mão. O médico prescreveu, mas quem vai executar é a equipe de enfermagem. A enfermeira, ela tem que coordenar uma equipe inteira. Então, assim, ela tem que ter uma visão global de tudo, ela tem que perceber, ela comanda aquela ala, né? E eu lembro que eu tinha técnicos de enfermagem antigos naquela ala onde eu fui trabalhar, de 17 anos de prática, e eu mal sabia funcionar uma veia. Só que isso que eu acho que é importante, todo profissional independente da área, de ter humildade, de entender que você precisa da equipe para te ensinar. Então, eu descobri naquela noite quem era o melhor técnico de enfermagem e falei para ele, vem que eu quero aprender o que você sabe. Eu preciso aprender a funcionar um capilar numa cabeça de um bebê. Eu já fiz isso, mas eu não sei, não fiz todos os dias. Então, foi muito interessante porque eu conquistei daquela equipe o respeito. Porque eu pedi ajuda, eu não sabia tudo. Só que eu dizia bem claro, o que eu sei, vocês têm que fazer 5 anos de faculdade para aprender. Então, eu vou respeitar vocês e vocês vão me respeitar. E eu tive uma equipe maravilhosa, eu trabalhei naquela ala, assim, fui super feliz na UTI-NEL. E, assim, por isso que eu acho que você está fazendo uma coisa que você gosta e se sentir realizada, o sucesso está na frente, porque te traz uma alegria você fazer aquilo, né? Na sequência, eu fui chefe de maternidade, eu fazia 6 meses que eu estava no hospital, me chamaram, participei de mesas, coordenei mesas de amamentação, e tinha gente muito mais tempo que eu, mas eu acho que uma das competências, você falou sobre competência, né? Eu acho que uma das competências importantes do enfermeiro é comunicação, porque não é só o paciente, o enfermeiro, ele tem, assim, a equipe que ele coordena, então ele tem os auxiliares, que ele precisa agregar, aqueles auxiliares têm que trabalhar junto, então você tem que saber como andar com aquilo, né, com toda aquela equipe. Você tem chefia, porque existe uma hierarquia grande dentro dessas instituições, você tem médicos que vêm conversar com o enfermeiro, que tem que saber sobre o andamento, né, do paciente. Então, acho que a primeira competência seria a comunicação, você saber se comunicar. E a segunda, que eu acho imprescindível para o enfermeiro, é conhecimento. Porque hoje, a gente ouve muito falar, o enfermeiro ele é secretário do médico. Não é verdade. O médico tem a sua secretária no seu consultório. O enfermeiro faz parte de uma equipe multidisciplinar. E muito enfermeiro hoje não vai em busca de conhecimento, para poder passar essa segurança para o médico saber, aquela enfermeira hoje está de plantão, estou descansado. Ela é atenta, ela sabe ver resultado de exame, ela sabe se o paciente tiver
tiver tendo algum problema, ela vai me avisar. E isso foi uma coisa que eu busquei, e eu tive muito respeito na época, que era maternidade, uma coisa tão simples, uma coisa, né, o paciente foi lá, mas às vezes aquela puérpera, aquela mãe que recém teve o bebê nas primeiras horas, pode acontecer muita coisa. E assim, eu lembro de uma noite eu tenho uma paciente que o funcionário chegou para mim e falou, olha, a pressão tá estranha, tá oscilando muito. Levantei, era um plantão noturno, levantei da minha cadeira, eu estava lá fazendo minhas prescrições de enfermagem, fui examinar a paciente, achei estranho o abdômen, liguei pro médico dela e falei, doutor, a paciente está com esses sinais vitais, assim, precisava lhe passar, porque eu acho que até de manhã pode ter problema. Mari, isso é um abdômen agudo, graças a Deus tu me avisou. Tem a raio-x aberto agora à noite, doutora, a gente dá um jeito. Essa paciente desceu, ele veio para o hospital à noite, pegou ela, botou na cadeira de roda junto com o funcionário, levou e conseguiram salvar essa paciente a óbito. Então, às vezes, assim, você ter uma visão e mostrar que você, não sei, não. O enfermeiro, ele tem que ser ele tem que ter proatividade, ele tem que ter uma visão do todo e conhecimento. Sim. Eu acho que conhecimento é uma coisa muito importante para o enfermeiro, não só aquilo que está, sabe? Não, já fiz a parte, né? O básico. Não, vai atrás. É legal que você falou, Zizi, uma coisa que me chamou bastante atenção é a humildade, né? Porque a gente, muitas vezes, acha que a gente precisa ganhar, precisa liderar através vamos dizer assim, eu sei tudo, da posição, da autoridade, simplesmente autoridade, e você com uma estratégia de humildade pedindo ajuda, né, sincera ali, preciso que você me ensine, né, um técnico, e depois a gente até vai falar um pouquinho dessa questão da diferença do auxiliar, do técnico, do bacharel em enfermagem, mas você com humildade, você falou, eu não sei, por favor me ensina, e aquilo ganhou a sua equipe. Então é muito interessante isso, Cisa. E eu quero que você fale um pouquinho, depois eu vou te perguntar sobre esse setor, porque você falou que nunca trabalharia em oncologia, mas você acabou vindo a trabalhar depois, né? E para você explicar para os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem no YouTube, essa questão da oncologia, porque tem muita gente que sabe, mas tem alguns talvez que não saibam o que é um setor de oncologia. E qual que é a diferença, até onde o auxiliar de enfermagem atua, até onde o técnico de enfermagem atua e até onde o bacharel de enfermagem atua. Como que é isso? Então, antigamente, assim, a gente tinha que ser, todo mundo era enfermeiro, né? E às vezes, para a pessoa que está sendo atendida, não importa, ela quer ser atendida. Mas dentro da instituição ou dentro de uma empresa, por exemplo, a base disso é o conhecimento de cada profissional, no sentido de formação mesmo. Então, antigamente existia, inclusive, o auxiliar, como é que se diz? Atendente de enfermagem, que não tinha... Eram noções básicas, isso foi extinto. Então, hoje você tem o técnico de enfermagem, que ele faz um curso, eu acho que hoje chega a ser 2 anos, como se fosse um tecnólogo, né? E esse funcionário, ele, vamos dizer assim, ele é o que toca mesmo a instituição, né? Então, vamos dizer, às vezes a instituição, em uma ala que tenha 10 pacientes, você precisa, no mínimo, de ter, não falo em UTI, né? Porque UTI aí o trabalho é mais pesado, mas você tem que ter, no mínimo, aí 4 técnicos de enfermagem para 10 pacientes, né? Então, assim, existe todo um conselho regional, né, de enfermagem, que tem as diretrizes que existem, funções específicas que são do técnico, que ele pode fazer, que são os cuidados básicos, né? Então, ele vai lá, é o banho, é o medicamento, é a pressão, né? Todos os sinais vitais, esse é o técnico que faz. Algumas funções né, de veia, né, que a gente chama acesso venoso, o técnico, mas existem funções específicas de assistência ao paciente, que é o enfermeiro que faz. Ele não pode nem delegar. Então, a função do enfermeiro, o enfermeiro hoje, além de coordenar a equipe, de supervisionar... Bacharel, né? O enfermeiro, Eu digo, a gente tem o técnico e o enfermeiro.
O bacharel sempre vai ser um enfermeiro. Vai né? ser sempre. Então, quando eu falo enfermeiro, estou falando daquele que fez uma universidade. Um curso superior de né? 5 anos. E o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem não seria enfermeiro, seria técnico de enfermagem. Exatamente. Não, é interessante essa nomenclatura, porque a gente. Eu estava até olhando os números aqui do COFEN, né, do Conselho Federal de Enfermagem, e hoje no Paraná nós temos aí em torno de 115 mil profissionais de enfermagem, sendo 23.151 auxiliares, 62.543 técnicos de enfermagem e 29.400 enfermeiros. Então são aqueles que se formaram numa faculdade de enfermagem. Exatamente. Inclusive, assim, já ouvi isso, não sei quando que isso vai acontecer, mas que se iria extinguir o auxiliar de enfermagem, que todos teriam que fazer um curso plus, assim, para chegarem a ser técnicos de enfermagem. Porque aqui no Brasil ainda tem, fora do Brasil, o enfermeiro ele faz muito esse trabalho assistencial, né, de estar na beira do leito do paciente. Hoje, o enfermeiro atua muito mais beira-leito em UTI, né, onde são pacientes mais graves, onde existem alguns procedimentos que são mais complexos, que só o enfermeiro faz, né, que o técnico daí já não pode fazer. E a tua história com a oncologia, né? A gente te conhece, você já trabalhou em inúmeras funções dentro dessa área de saúde, de enfermagem, e você também acabou trabalhando no Erasto Gertner. No Erasto Gertner, então, na verdade, logo que eu me formei, como eu te falei, eu fui para dentro de hospital, né? Então, o hospital é uma das coisas que muita gente, que às vezes, quando entra na enfermagem, pensa, meu Deus, plantão. Porque um hospital, ele não para, né, Murilo? É dia, é noite, é domingo, Então, é uma das coisas do profissional enfermeiro entender que existe a questão do plantão. Ele vai ter que fazer plantão em algum momento da sua vida. E quando eu iniciei, eu fiz muito plantão, né, Murilo? Mas, assim, depois, passando um tempo, eu recebi uma oportunidade, recebi uma proposta de trabalhar numa clínica de quimioterapia, e no hospital eu tinha passado também pela área de oncologia pediátrica, porque a gente assume uma unidade, câncer, paciente com câncer. E eu fui trabalhar nesse hospital, onde eu fui chefe de UTI, trabalhei na UTI, eu passei nos plantões de fim de semana, você assume 2, 3, 4 unidades. Então, eu atendia também a parte de câncer infantil. Então, sabia mexer, manipular os catéteres, aplicava quimioterapia, e eu recebi uma proposta de trabalhar numa clínica de quimioterapia. E era uma proposta de você sair do plantão, então, de trabalhar de segunda a sexta, horário comercial, e eu aceitei. E foi, assim, uma grande descoberta para mim mesma, porque eu não imaginava que eu ia me apaixonar tanto pela área, né? Então, um conselho que eu dou para o recém-formado é o seguinte: experimente, vá para alguma área que você talvez, que nem eu, que disse, nunca vou trabalhar. E na hora em que eu fui trabalhar, eu me descobri que eu tinha muito tato para trabalhar com aquilo, né? Com o paciente à beira de um leito de morte. Eu não tinha, assim, eu não sabia que eu tinha essa capacitação de trabalhar com esse tipo de paciente. Então, eu trabalhei um tempo nessa clínica de paciente com câncer. Durante, acho que foram uns 4 anos eu trabalhei, e depois eu vim para Curitiba, eu era de Porto Alegre, né, e aqui também eu trabalhei no Hospital Erasto Gertner, e foi na ala infantil também, trabalhei com criança com câncer. É uma área difícil, mas assim, que precisa de pessoas que, vamos dizer assim, deem ao paciente aquilo que ele está precisando mais do que a terapia, que é uma atenção, que é, né, um olhar de humano, assim, né? A gente vê hoje muito essa palavra, eu vejo isso nos cursos que eu dou de treinamento hoje, onde na empresa que eu trabalho, que é sobre empatia, a humanização da assistência. Isso é muito importante, muito importante. E você já trabalhou em vários campos, né? Fala um pouquinho desses campos, só para a pessoa. A gente tem pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, que já são profissionais, e temos também temos jovens que estão escolhendo uma profissão, e talvez enfermagem seja a sua escolha. Então, quais são as áreas da enfermagem? Porque a gente
o hospital é muito claro, é como o advogado, muitas vezes o aluno de direito, né, eu sou da área de direito, você sabe, ele escolhe direito porque ele vê aqueles filmes de Hollywood, o advogado lá falando em frente ao tribunal. E na enfermagem, a gente olha o enfermeiro e já pensa ele num hospital, né? Mas a gente sabe que existem muitos outros campos, né? Fala um pouquinho de cada um desses campos para a gente poder entender melhor. Então, hoje, diferente de antigamente, que você saía da faculdade, já tinha que levar o teu currículo para o hospital, né? Eu acho que o hospital é válido para você ter aquela experiência da assistência. Mas muitos enfermeiros hoje não trabalham na assistência, né? Assistência, eu digo, é hospital, clínica, posto, aquele direto ao cuidado do paciente. Então, hoje existe muito enfermeiro em área comercial, que é uma área hoje que o enfermeiro está sendo muito requisitado e bem visto para essa área. Comercial em que sentido? Com equipamentos e medicamentos. Porque o enfermeiro, aquele enfermeiro, principalmente que já teve alguma experiência na área assistencial, ele esteve lá do lado oposto do que ele estaria hoje no comercial. Então, ele consegue enxergar como que o profissional, as dificuldades que o profissional tem, quais as lutas que ele passa. Então, as indústrias hoje na área de equipamentos médicos e na área de até medicamentos também, vem o profissional de enfermagem como alguém que consegue entender o profissional que está na linha de frente. Então, ele traz o profissional de enfermagem para trabalhar com eles, porque ele vai, não é só a questão da confiabilidade, né, mas ele vai atrás de soluções para aquele que está trabalhando na linha de frente, na assistencial. Hoje também na linha educativa, como consultor técnico também de empresas, né? Eu hoje faço a parte de consultoria técnica e também de vendas, eu também trabalho na área comercial, né? Então, assim, o meu contato hoje, né, falando do meu trabalho, você está falando de quais oportunidades, não é a primeira empresa que eu trabalho na área comercial, mas eu já trabalhei em outras empresas como distribuidora de equipamentos médicos hospitalares. A gente tem muito, o enfermeiro ele tem uma visão também junto ao prestador, que é o hospital, ao pagador, que seria o convênio, né, e à indústria. Então, o enfermeiro ele consegue trabalhar bem com essas três linhas de frente, né? E é um trabalho desafiador, porque a gente tem que ir para dentro de um hospital, não como assistência, tu não está trabalhando direto ao paciente, mas você está levando, muitas vezes, seja um equipamento. Hoje eu trabalho com a parte de monitorização hemodinâmica e cirurgias cardíacas. Muitas vezes eu estou dentro do centro cirúrgico acompanhando o médico com o equipamento. É interessante isso que você falou, e eu vou te fazer uma pergunta agora que é bem relacionada a isso. Empreendedorismo e enfermagem combinam? Você falou aí que o enfermeiro pode trabalhar no departamento comercial. Vamos dizer assim, mais usualmente falando, vendedor. E aí a pessoa pode perguntar, tá, mas eu fiz enfermagem para ser vendedor? Não, mas não é qualquer vendedor, né? Explica para nós isso aí. Então, você falando de empreendedorismo, a gente vê hoje que o enfermeiro, quando ele realmente faz algo que ele gosta de fazer, ele vai ter sucesso no que ele escolher. Então, a gente vê hoje enfermeiros com clínicas de estética, que hoje é uma área, a área da beleza cresceu muito, então existem especializações na área da beleza mesmo, né, de atendimento, e se dão muito bem, tem muito sucesso, né, montando essa parte de clínica de estética. Tem muito enfermeiro também no setor público. Às vezes a pessoa faz uma especialização em saúde comunitária e ali vai desenvolvendo um trabalho excelente. Eu fui concursada, inclusive, antes de vir para trabalhar em Curitiba, eu era concursada da Prefeitura de Porto Alegre. Eu abandonei lá para vir para cá. Mas talvez se eu tivesse lá, oportunidades não faltam para o enfermeiro
para ele seguir carreira no setor público como coordenador de distrito. Existem várias oportunidades, né, para realmente organizar serviços, chefes de serviços dentro do setor público, né? Então, é uma pessoa melhor para ser chefe de um hospital, para ser chefe de uma clínica, para ser um secretário de saúde. Exatamente. O enfermeiro conhece a dinâmica, conhece o dia a dia, trabalha ali na ponta, né? Então para ele fica muito mais fácil. Ele tem um conhecimento técnico e se ele tiver os conhecimentos, as competências para ele desenvolver esse cargo de liderança, ele vai se dar muito bem. Exatamente. Na verdade. Hoje, a gente sabe que a enfermagem está em alta, né? Os cursos de saúde estão em alta. Como estão em alta? No sentido da procura. Nós temos sentido hoje, na nossa universidade, a procura muito grande pelos cursos de saúde e enfermagem é um deles. Depois eu vou te perguntar mais do salário, porque a gente sabe que hoje ainda o salário do enfermeiro, a gente tem muita reclamação. O básico, Mas hoje tem uma procura muito grande das pessoas pela enfermagem. Talvez até pela questão da pandemia, isso ressaltou ainda mais. Nós temos hoje uma falta de profissionais, por mais que tenhamos, né, eu estava falando dos números aqui da enfermagem no Brasil, mas hoje também lá fora nós temos uma procura grande, né? Outros países hoje também sofrem com esse problema porque as populações estão envelhecendo, né? Tem toda uma necessidade. Eu fiquei sabendo, queria até que você comentasse isso, que hoje o enfermeiro tem portas abertas em qualquer lugar do mundo. O enfermeiro jovem hoje, ele consegue visto para ir trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você já ouviu falar disso? Ele tem que saber a língua, né, do país. Isso é importante. Eu acho que isso é importante nessa nova geração da enfermagem, é saber principalmente inglês, né? Aqui na minha geração, há 30 anos atrás, não era tão assim, mas essa nova geração, eu sei pela minha filha que faz enfermagem na Federal aqui, que as oportunidades, quando o enfermeiro tem essa questão, né, de ter um inglês fluente, você pode participar de pesquisas, né, científicas, porque é tudo em inglês, tudo que tem de novidade é em inglês. E se você se formar e quiser trabalhar em outro país e você dominar a língua, você tem portas abertas. Eu tenho uma pessoa de contato no Reino Unido e ela, inclusive, até assim montou um Insta explicando tudo como você faz para ir morar lá, o que o governo te dá, quanto que você ganha, como é que é esquema de plantão, e é aberto mesmo. Olha aí, pessoal que está querendo enfermagem e tem essa veia também para, de repente, ir morar em outro país, está aí uma grande possibilidade, né? Você trabalha, vai lá, faz enfermagem, já durante a enfermagem já vai fazendo o curso de inglês ou outra língua e já se habilita para ir para outro país. O pessoal do YouTube que está nos assistindo e o pessoal do Spotify também já curte aí, nos segue para novos episódios de Educação e Carreira, sempre conversando, uma profissão diferente. Sempre ao ar nas quartas-feiras, às 19 horas, vai a nossa estreia, sempre ao vivo. A gente sempre tem ali, vamos estar no chat ao vivo ali também interagindo com as pessoas que estão nos assistindo, tá? E nos segue lá e curte para novos vídeos como esse também. Lá no ensino médio, Ziza, eu estou chamando de Ziza, tá? Para quem não conhece, porque o nome dela é Marelísia, mas como eu já a conheço, é Ziza. Lá no ensino médio, qual que era a disciplina que você mais gostava e qual que você mais odiava? Eu gostava de biologia. Biologia. Odiava matemática. E você lembra dos seus professores do ensino médio? Não? Eu. Lembra? Quais professores? Você lembra pro bem, pro mal? Porque... Não, eu lembro de um professor de biologia que eu gostava muito e professor de português. Você acha que, de repente, o professor te influenciou também nessa escolha, talvez? Pode ser. Pode ser, sim. Interessante. Você hoje, eu vou fazer essa pergunta, mas você já falou basicamente aí nas tuas falas. Você se acha hoje plenamente satisfeita na sua carreira? Hoje você pode dizer que... Então, é interessante a gente ver a profissão de enfermagem, isso que você falou, né? Muita gente nessa época de pandemia procurou, né, a enfermagem, porque é uma profissão que absorve muito no mercado.
porque sempre precisa de um enfermeiro, seja hospital, clínica, que nem você falou, né? A população está envelhecendo, hoje existe muito home care, que é atendimento do paciente em casa. E uma das coisas, assim, que eu, né, nessa fase, eu fiquei um tempo sem atuar na enfermagem. E eu cheguei a uma fase que eu pensei assim, puxa, mas eu já passou, né, a minha fase de assistência, será que eu vou conseguir me recolocar no mercado? E eu tenho feito essa descoberta que o enfermeiro, não importa a idade que ele tem, se ele é uma pessoa de destaque, se ele investiu na sua carreira, vamos dizer, né, e ele gosta do que faz, ele vai ter realmente um emprego bom. Ele vai conseguir fazer se realmente é isso que ele gosta de fazer. Então, assim, eu nessa nova fase que eu te falei na área comercial, eu tenho visto que existem enfermeiros, eu tenho colegas, né, que são enfermeiros de empresas que é de produtos importados, seja na área renal, por exemplo, e são muito bem reconhecidos. Porque às vezes o pessoal fala assim, a enfermagem não é reconhecida. Depende de que tipo de profissional você é. Se você é um profissional engajado, vai atrás do conhecimento, se comunica bem, gosta do que faz, o sucesso é inevitável naquilo que você está fazendo. Hoje a gente estava falando de salário, né? A média salarial aí varia muito para o enfermeiro e também para o técnico de enfermagem. Claro que o técnico acaba muitas vezes ganhando menos, sim, é natural. Varia em torno de 2 a 5 mil reais, dependendo do caso. Claro que tem enfermeiros que ganham muito mais que isso, mas é pouco, né, Ziza? É pouco. A gente viu agora uma pandemia onde os profissionais de enfermagem estão na linha de frente, muitos inclusive perderam a vida. Muitos acabaram tendo parentes, amigos que acabaram sendo contagiados também por causa do relacionamento, e isso acaba também sendo um fator de, puxa, eu levei talvez, né? A gente nunca sabe da onde que a gente pegou essa doença, mas tem isso, né? E ganha muito pouco, né, Zizi? Exatamente, é que nem a gente vê a área da educação, né? Você como na área da educação, você vê professores de base aí também que ganham pouco. E o enfermeiro, a gente vê o técnico e o enfermeiro. Muitos, às vezes, para conseguir manter um nível melhor, eles têm que trabalhar em 2 empregos. Então, a gente vê o profissional, às vezes, cansado, exausto, e isso existem riscos para o paciente. Porque um profissional cansado ou desatento, você pode fazer uma coisa que pode fugir do teu controle no momento. Então, eu sempre dizia assim, né, o médico, ele prescreve, ele vai embora. Ele foi lá, só que se não tiver quem aplique aquela prescrição, esse paciente vai morrer. Então, realmente, o Brasil, assim, existe até alguns movimentos, né, de diminuir carga horária ou de aumentar salário, mas ainda tem pouca força a enfermagem nesse sentido de conselho, de ter um básico mais alto, né? Na área comercial, que eu vejo muito enfermeiro indo para a área comercial, a gente vê salários de executivo. Então, o pessoal assim, tem tido salários melhores, como atuando em diferentes áreas como um executivo, né? Por isso que tem alguns profissionais de enfermagem que acabam vendendo Tupperware. Infelizmente existe. Avon existe. Ali para complementar a renda, coisa, exatamente. Infelizmente. Ziza, a gente sabe que lá na enfermagem, lá no hospital, pelo menos tem um mural lá, tem um lugar lá onde vocês se comunicam, né? Você falou de comunicação e tem um lugar lá onde vocês se comunicam, né? Se fosse para escrever uma frase lá naquele mural, né, e que não pudesse ser apagada, que frase seria essa? O que você escreveria lá? Então, difícil, né? É difícil de falar, mas eu acho que seria de você fazer o melhor, porque a maioria, né, dos enfermeiros hoje, a grande quantidade, né, enfermeiros, técnicos, a gente não lida com máquinas, com coisas, nós lidamos com pessoas. Então, eu conheci muita gente que trabalha por amor mesmo ao próximo,
por ver um sorriso de um paciente, por diminuir a dor de alguém. Então, eu acho que a gente falando em remuneração, falando em conhecimento, né, de você ter mais conhecimento, mas eu acho que nesse momento a frase que eu deixaria é de fazer o melhor que você possa, porque se você não for reconhecido aqui, um dia você será. Legal. Ziza, se a pessoa quiser te encontrar, não sei como é que tá aí teu Instagram, como que te e-mail, assim, de repente ela quer perguntar aqui, quer perguntar alguma coisa. Você tem Instagram? Tem Instagram. Tem. Ziza Souza. Ziza Souza. Então nós vamos colocar aqui na legenda. E quem quiser me encontrar, também Murilo Mandrati, lá no Instagram. Estou à disposição para responder dúvidas sobre educação, sobre carreira. Esse podcast ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, segue lá o canal para você poder, então, toda quarta-feira acompanhar. Pode estar ali indo para o trabalho e ouvindo esse podcast, ou então, quando estiver em casa, vendo no YouTube. Tá? Ziza, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter trocado essa ideia conosco aqui. E uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora, então, a gente fica por aqui. Boa tarde, boa noite, conforme o horário que você está assistindo a esse podcast. E até uma próxima vez.